Servidores criticam PPP para a construção de presídios no estado. Comissão discute regulamentação do uso de patinetes. E plenária aprova projeto que garante a micropigmentação de mamilos a mulheres em tratamento de câncer de mama. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Servidores da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária criticam o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar parceria público-privada para a construção e administração de presídios no estado. O tema foi debatido pela Comissão de Segurança Pública da Alerj. O texto do projeto diz que a empresa privada poderá explorar o trabalho de presos, que não estará sujeito à consolidação das leis do trabalho e ficará assegurado ao detento assistência jurídica, atendimento médico, odontológico, psicológico, programas de ensino e atividades laborais. De acordo com a justificativa do projeto, o Estado possui quase o dobro de presos para a capacidade do sistema penitenciário. São cerca de 51.500 detentos para aproximadamente 28 mil vagas. A cadeia pública Tiago Teles, no município de São Gonçalo, é a pior taxa de detentos do estado. O local, que tem 630 vagas, abriga hoje quase 2.000 detentos. A justificativa sobre a superlotação nos presídios não convenceu os servidores da SEAP, que são contrários ao projeto. Esse projeto ele é nocivo à própria existência da categoria, porque ele delega a particular a atividade, as atribuições do inspetor penitenciário no Rio de Janeiro. Então nós somos totalmente contrários, porque nós entendemos que essa atividade é típica de Estado, é essencial à segurança pública, então nós temos que nos confrontar a essa delegabilidade da atividade do inspetor penitenciário para a iniciativa privada. O subsecretário de Tratamento Penitenciário disse que a SEAP criou uma comissão que analisa a criação de novas vagas e a possibilidade de uma nova modelagem do sistema penitenciário. E o relatório final do trabalho será encaminhado para a Comissão de Segurança Pública da Alerj. Existe a comissão que está apurando isso. Depois desse parecer, através do pedido oficial da deputada Marta Rocha, ele vai enviar aqui para a Alerj, para que possa ser acompanhado e um parecer da categoria, junto ao governo do estado. O deputado Rosenberg Reis, autor do projeto, disse que críticas fazem parte do sistema democrático. É uma casa democrática, um lado defende uma ideia, o outro lado defende outra ideia, mas a minha ideia principal aqui é desonerar o Estado. O Estado não pode pagar essa conta sozinho. O governador defende isso também, e a parceria pública-privada ela pode ser tanto 100% o privado aportar, cobrar para aquele serviço e ainda pagar uma outorga ao Estado. O Estado arrecadar com isso ainda. O Estado não pode ficar com essa conta sozinho. O vice-presidente da comissão, deputado Coronel Salema, que presidiu a audiência, afirmou que o grupo precisa de mais dados para analisar a proposta. Hoje foi importante a gente ouvir vários lados, né? Acaba que a gente vai aglutinando conhecimentos, né? Cada um dando a sua opinião, mas foram apresentados poucos dados. Então foi exigido aqui pelos demais membros aqui da nossa comissão, para que na próxima reunião nossa aqui, possivelmente em agosto, cada segmento traga, né, isso aí com dados concretos, para a gente ter mais embasamento para fazer nossas decisões. A Secretaria de Cultura anunciou nesta quinta-feira na Alerj que fará eleições para o Conselho Estadual de Política Cultural até o mês de julho, para que seja elaborado um novo edital para a aplicação do Fundo Estadual do Setor. A Comissão do CUMPRAS e a Comissão de Cultura realizaram uma audiência pública para debater a implementação do Fundo Estadual, aprovado em 2015. De acordo com o subsecretário Leandro Pestana, o fundo atualmente conta com pouco mais de 13 milhões de reais e só não foi aplicado porque o edital criado no ano passado foi barrado por obstáculos jurídicos do plano de recuperação fiscal. 12 milhões estão na conta do fundo e um pouco mais de 1 milhão na conta do Tesouro Estadual, que é a forma como a gente faz uma transação, uma transferência para comprovar a arrecadação do fundo e ter o orçamento liberado, uma vez que o fundo era uma novidade em 2018, não existia previsão orçamentária de dotação para a fonte própria dele, que é a fonte 230. Eu enxergo isso como um número muito significativo.
para um fundo que está começando. Esses debates são interessantes justamente por isso, para a gente alinhar, aparar as arestas e fazer com que eles realmente saia do campo da ideologia, da lei, e faça executar todas as ações que o legislador gostaria. Para os conselheiros, seria importante aproveitar ao máximo o primeiro edital, que foi elaborado pensando em abranger todos os segmentos e linguagens e respeitando o repasse de 60% para projetos culturais no interior do estado. Agora, com uma previsão orçamentária de que até o final do exercício de 2019 a gente tem aí 15 milhões do fundo estadual, nos dá a oportunidade de aproveitar esse edital sim como o primeiro, porque ele é amplo, né, democrático, todos os segmentos e regiões e linguagens podem se inscrever e está concorrendo de forma direta, ao fomento direto, que, como a gente falou, o segmento cultural está muito carente, muito ansioso para ter alguma oportunidade. E aí a gente lança a mão de também fazer outros editais aí pensando, como a gente falou aqui, área de patrimônio, né, o empreendedorismo, economia criativa. O presidente da comissão do Cumpra-se, deputado Carlos Mink, lembrou que o fundo só pode ser aplicado a projetos culturais, ficando vedada a utilização de recursos para custeios da Secretaria de Cultura. Esta lei já diz claramente que a preservação do patrimônio é um dos pontos que o recurso do Fundo Estadual de Cultura pode ser usado. A vedação que a lei diz é em relação à própria Secretaria não pegar esse recurso para o seu gasto do dia a dia. Isso vai ter que ser melhor esclarecido, mas a lei já é muito clara em relação a isso. Agora, é claro que os projetos podem ter custeio e investimento, mas são os projetos elencados pela lei e contemplados no edital. Os deputados reforçaram a relevância do fundo para o incentivo à cultura no estado. É uma coisa que está cada vez mais urgente, porque até esta data, determinadas atividades culturais planejadas não estão sequer tendo início de sua execução, exatamente por falta desses recursos. Na CPI que investiga possíveis irregularidades nos hidrômetros nas redes de distribuição de água do estado do Rio, foram ouvidos representantes da SEDAI, PROCON e Inmetro. O que chamou a atenção da comissão é que são poucas as reclamações de ar na tubulação. A empresa esclareceu que ventosas são colocadas na rede quando de fato são encontradas irregularidades. Tem reclamações, chegam algumas reclamações, mas as reclamações são pontuais. Quando chegam, nós comunicamos para que a SEDAI tome providência em relação àquela reclamação específica. Quando necessário, nós podemos ir ao local, fazer uma vistoria conjunta com a SEDAI ou até mesmo sozinhos, sem a SEDAI, mas geralmente os problemas são solucionados. Segundo o Inmetro, o órgão regulamenta os hidrômetros e existem as margens de erros mínimos e máximos e a validade para a troca de até 7 anos. A SEDAI informou que verifica a possibilidade de um novo aparelho a cada 5 anos. Membros da comissão irão visitar o laboratório técnico da empresa e testes serão feitos nos hidrômetros. A comissão vai lá, em primeira vista, avaliar se há diferenciação ou não, se a resistência do mecânico com relação à ar e água é diferente, como faz as duas medições, enfim, aprofundar o nosso conhecimento a respeito dos diversos tipos de medidor. A SEDAI atualmente tem 2 tipos de aparelhos, o mecânico e o ultrassônico, que tem um preço mais elevado. Na rede da companhia em todo o estado, são cerca de 1.200.000 hidrômetros e por mês são trocados de 12 a 15 mil. A SEDAI já tem um planejamento estratégico para gradativamente fazer a implantação dos hidrômetros ultrassônicos. Hoje ela já iniciou esse trabalho com os grandes consumidores, indústrias, grandes empreendimentos, shopping center e brevemente chegará também aos usuários, domicílios, restaurantes, enfim. A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso discutiu formas de regulamentar o uso dos patinetes no estado do Rio. Entre as propostas apresentadas estão a distribuição e uso obrigatório de capacetes e a contratação de seguro em caso de acidentes. O uso dos patinetes tem sido cada vez mais frequente nas grandes cidades do mundo. E no Rio de Janeiro não é diferente.
Porém, com a crescente procura, cresce também o número de acidentes. É o que aponta um levantamento feito pelo Hospital Samaritano de São Paulo, que relata que o número de acidentes envolvendo transportes alternativos subiu 20% do primeiro trimestre do ano passado em relação a este ano. A Secretaria Municipal de Transportes esteve presente no encontro e se mostrou favorável ao uso do modal, porém relatou ter tido dificuldades em fiscalizar o uso. Nós elaboramos um parecer técnico e encaminhamos para a nossa Procuradoria para verificar até que ponto a gente pode fazer as regulamentações necessárias. A gente entende que o capacete deve ser obrigatório, né? E que não pode circular nas calçadas. São muitas cidades que estão usando esse modo de transporte, então isso é urgente. É urgente encontrar uma solução para isso. Não se pode aguardar, como a própria deputada comentou, que pessoas se acidentem e acabam até vir a falecer por conta desse modo de transporte. Presidente da comissão, a deputada Rosane Félix, já foi vítima de um acidente com patinetes elétricos. A parlamentar é autora de um projeto de lei que quer obrigar que a empresa responsável pelo aluguel dos patinetes disponibilize capacetes para os usuários. A proposta também prevê multa para quem descumprir a regra. Uma ida a Brasília para debater a questão a nível nacional também será agendada pela comissão. Nosso projeto ele obriga o uso do capacete. A empresa, acontecendo algum acidente, também o seguro obrigatório cedido pela empresa, e a parte que não cumprir, seja o usuário ou seja a empresa, vai pagar uma multa de 50 UFIR. Então, a empresa tem que disponibilizar, terá que disponibilizar o capacete e o usuário também terá que usar. O que menos importa é a competência, se é municipal, se é federal ou estadual. O que importa é a segurança das pessoas. As comissões de trabalho e da juventude vão criar um grupo para debater melhorias na lei de aprendizagem no estado do Rio. Nesta quinta-feira, os parlamentares realizaram uma audiência conjunta que teve como foco os direitos dos jovens aprendizes. Criada no ano de 2000, a Lei da Aprendizagem determina que empresas de médio e grande porte contratem de 5% a 15% dos trabalhadores como jovens aprendizes, entre 14 e 24 anos, que frequentem a escola. Órgãos públicos, organizações da sociedade civil e unidades do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo também podem receber aprendizes. Mas, segundo o auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho, poucas empresas no estado cumprem a lei. No Rio, são 46 mil jovens empregados, quando deveriam ser, no mínimo, 86 mil. A gente fiscaliza essas empresas, muitas acabam sendo multadas e não cumprem a legislação. Acho que a gente precisa de outros incentivos que essas empresas possam ter para cumprir a lei da aprendizagem. Seja incentivos de ordem de premiação daquelas que cumprem a lei, seja incentivos de proibir que essas empresas que descumpram a lei, que contratem, por exemplo, com a administração pública, o que certamente traria um número expressivo de contratações aqui no nosso estado. A subsecretária de Emprego e Renda informou que a taxa de desemprego entre jovens de 14 a 28 anos no estado é de 40% e que o governo está iniciando projetos para minimizar o problema. O projeto Geração Futuro é um deles. A gente vai iniciar um piloto com 5 escolas públicas, junto com a SEDUC. As escolas são 3 aqui do município do Rio de Janeiro, uma de Belfor Roxo e uma do Duque de Caxias. A partir desse piloto do Geração Futuro nas escolas, a gente vai aprender e a partir dessa aprendizagem a gente vai poder expandir para todo o espaço, todo o estado e para o interior. A presidente da Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco, disse que um grupo será formado para debater as melhorias na lei da aprendizagem. A ideia é construir um grupo de trabalho com o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública, a área que trata da questão da infância e adolescência, de juventudes, a pauta da juventude, principalmente dessa juventude que está em situação de vulnerabilidade, também a Subsecretaria do Trabalho e as comissões, para além da representação da juventude. Para a presidente da Comissão da Juventude, deputada Dani Monteiro, a lei da aprendizagem é importante para que os jovens possam se qualificar para o mercado de trabalho. Por isso, ela deve ser bem regulamentada e fortalecida. É um programa importante, mas que a gente precisa fortalecer, regulamentar e garantir também os direitos trabalhistas dessa juventude. Mulheres que tenham feito a retirada das mamas por causa do tratamento contra o câncer
podem ter direito à micropigmentação dos mamilos. Veja como foram as votações no plenário com a repórter Fernanda Nogueira. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto da deputada Tia Ju, que altera a lei de 2003 que trata da cirurgia reparadora da mama em casos de câncer realizadas pelo Sistema Único de Saúde. A proposta determina que, além da reconstrução das mamas, também deve ser feita a micropigmentação de auréolas e mamilos. O texto segue agora para análise do governador. Hoje tem a cirurgia de reconstrução com expansor, até com prótese, na rede do sistema SUS, mas não faz o acabamento do mamilo e da auréola. Então, quando a mulher está de roupa, ela se sente bem, mas quando ela fica despida diante do espelho, tem ausência daquela parte do corpo. E essa reconstrução, com essa complementação, a mulher já vai ter a sua mama toda reconstruída. Quando ela se olhar, a autoestima dela vai lá para cima, ela vai estar muito melhor, muito mais feliz e não custa caro para a rede. O projeto do ex-deputado André Lazzaroni garante matrícula em escolas da rede pública estadual para filhos de policiais, bombeiros e agentes penitenciários que forem transferidos de município. O projeto foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Já o deputado Rosenberg Reis quer que o governo conceda isenção de ICMS para produtos do setor de tecnologia, como computadores, monitores e impressoras, que venham a ser adquiridos por escolas, universidades e creches do estado do Rio. A regra vale para instituições públicas e privadas. O projeto recebeu 2 emendas e volta a ser analisado pelas comissões técnicas. O município de Campos dos Goitacazes, localizado no norte fluminense, pode ser declarado como capital do voo livre. O projeto do deputado Gil Viana foi aprovado e retorna à pauta para mais uma discussão. Durante a sessão plenária, tomou posse o deputado Anderson Alexandre, após ser liberado por uma decisão judicial. O parlamentar pretende atuar na defesa dos direitos humanos e na desoneração da carga tributária do Estado. A gente vive momentos ainda de ajuste, mas me sinto preparado. É o meu 4º mandato, o primeiro mandato no Estado do Rio de Janeiro. Me sinto preparado para contribuir com o Estado do Rio de Janeiro. Acho que a gente tem que passar um processo grande de desoneração. Não tem condição da gente ter a quantidade de carga tributária que nós temos. Quero fazer parte aqui das comissões de direitos humanos. Eu sei o que é ter direitos humanos completamente cerceados. Então também eu venho, talvez quando eleito eu não tivesse uma bandeira tão clara como essa que eu tenho agora, junto aos direitos humanos. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.